Boa noite, pessoal. Estamos com mais um episódio do Stadium Podcast. Muito obrigado pela repercussão do primeiro episódio da segunda temporada. Foi um sucesso, a gente recebeu várias mensagens de pessoas agradecendo pelo conteúdo, pela mensagem que foi passada, né? E por todo mundo ter acordado já com novos pensamentos, novos hábitos, né? Então foi muito bom, né? Agora a gente tá com o segundo episódio, com uma pessoa muito interessante, que tá todo mundo já esperando, todo mundo comentando. A gente recebeu várias perguntas sobre o tema de hoje, que é sobre alimentação, sobre nutrição, sobre dieta. Então vai ser mais um dia de podcast com muito conteúdo e muita informação para todos vocês, né? Então vamos já apresentar. É um dos melhores nutricionistas da cidade de São Paulo, trabalha numa região muito movimentada da cidade de São Paulo e muito privilegiada na região da Paulista. Então, com vocês, Lucas Noronha. Fala pessoal, tudo bom? Muito obrigado, Renato. Obrigado pelo convite, primeiramente aqui por fazer parte, né, de todo esse processo, poder falar um pouco mais sobre minha profissão, como funciona o meu trabalho e sobre essa área da nutrição, que é uma área maravilhosa e muito interessante de a gente conversar, que podemos abranger muitas pessoas e ajudar muitas vidas, né? E é um tema muito importante, né? Que todo mundo fica ansioso para saber o que está comendo, se está comendo certo, enfim. Para ganhar Exatamente. um corpo, para ganhar o corpo perfeito, né? Hoje é o que o pessoal busca mais hoje em dia, né? É um assunto muito importante, assim, para ser comentado, questões estéticas, né? E questões de saúde também. Lucas, antes da gente entrar nesse tema, que tem muito assunto para a gente Muita coisa. comentar, fala um pouco sobre você, quem é você, de onde você veio, quantos anos você tem, né? Legal, legal. Bom, prazer, né? Pra quem não conhece, me chamo Lucas Noronha. Eu sou nutricionista, né? Eu tenho pós-graduação em nutrição esportiva. E eu trabalho no meu consultório, né? Trabalhando com o processo de pessoas que buscam emagrecimento, buscam um ganho de massa muscular, né? Melhora da composição corporal, melhora da saúde e melhora da performance também. E eu atendo lá na região da Paulista, como o Renato tinha comentado. Tenho 27 anos, trabalho nessa área tem 4 anos já, né? Trabalhei em clínica de estética com um médico, né, nutrólogo nessa mesma área, a gente trabalhava em conjunto. E aí, né, de janeiro para cá, foi onde eu abri esse meu consultório focado mais nessa parte de acompanhamento um pouco mais próximo do meu paciente. Tipo assim, eu consigo dar uma atenção um pouco mais. Por exemplo, lá na clínica onde eu atendia, eu chegava a atender até de 100, 125 pessoas no mês, né? E assim eu não consegui dar um suporte muito adequado para o meu paciente. Quando eu montei esse meu consultório, agora eu tive que diminuir o ritmo de atendimento, porque eu queria dar uma atenção um pouco maior. Atenção, Exato. qualidade de atendimento, né? Muito mais, porque eu acho que esse contato mais próximo com o paciente, para conversar, tirar dúvidas, esclarecer. Porque hoje em dia, se eu passo uma dieta para você, após você vai ter milhões de dúvidas para tirar. E assim, a gente tendo esse bate-papo, uma conversa, consultas quinzenais que eu acabo fazendo, a gente consegue ter uma proximidade e eu esclarecer o máximo de dúvidas que a pessoa tem, né? Quando a pessoa ela começa a fazer esse atendimento com você, Uhum. você acompanha, você fala com a pessoa todos os dias? Hoje em dia, sim. Como eu falei, hoje, depois que eu saí da clínica, eu percebi uma certa dificuldade do que as pessoas tinham, que era adesão. Ou seja, como criar consulta com um nutricionista para que eu acho que quem nunca passou, né? Você vai no nutricionista, você vai passar lá, a gente vai bater um papo, conversar sobre sua vida. Eu quero entender sobre você. Quem é você? Quais são suas necessidades, suas vontades e seus vícios. De acordo com isso, a gente vai fazer avaliações corporais e eu vou te passar um planejamento alimentar, baseado no bate-papo que a gente teve. E aí você vai fazer, vai para sua casa, através de um aplicativo, ou PDF, ou papel, ou WhatsApp, você vai receber sua dieta. Aí você vai tentar fazer durante 30 dias aquilo. Aí depois de 30 ou 40 dias, tu vai retornar no nutricionista, e aí você vai me contar como foi. Isso era quando eu fazia. Aí o que acontece? O paciente ele muitas vezes tinha hábitos diferentes, né? Então tem que cuidar da família, do trabalho, de si próprio. E a alimentação era a primeira coisa a deixar de lado. Isso a gente acaba vendo muito. Então eu percebi esse padrão e aí eu montei um atendimento mais próximo. Como funciona? Tu vai passar em consulta comigo. É a mesma coisa, a gente vai fazer o planejamento alimentar, circunferências, bioimpedância para ter uma análise de composição. Eu passo a dieta para você através de um aplicativo. Depois de 15 dias dessa dieta, a gente vai ter uma consulta online, onde você vai me contar como que foi esses primeiros 15 dias e quais foram suas dificuldades. Através dali, a gente consegue elaborar um plano de ação muito mais rápido, né? Então, putz, teve dificuldade? Vamos ajustar já essa dieta. Fora que no WhatsApp, todo dia o paciente manda mensagem.
Se fez a dieta, se não fez, ele vai me mandar mensagem. Pois assim eu consigo dar estratégias. Por exemplo, hoje, Lucas, eu tive que sair mais cedo de casa, não consigo fazer meu café da manhã. O que eu posso fazer? Eu já dou um plano de ação para a pessoa. Então, assim, eu consigo extrair o máximo dela e ela me dá resultado, que é o que eu preciso, né? Eu preciso que ela me traga o resultado que a gente combinou. E aí, por isso que eu preciso ficar no pé. Se a gente não fica no pé... Não vai. Não vai. É Na difícil. primeira semana, acho que todo mundo faz. Acho que todo mundo faz certinho, do jeito que você passa. A partir da segunda semana, eu acho que já começa a cair já, né? Então a pessoa já não faz como fez na primeira semana. Exatamente. Para fazer todos os dias, para seguir passo a passo que você determinou, depende da pessoa ou de você? Dos dois. Porque depende da pessoa ter a iniciativa, porque eu só passo para ela o que ela deve fazer. Eu ensino passo a passo. E ela que tem que dar o primeiro passo. Só que não adianta nada o nutricionista não passar um plano alimentar que essa pessoa consiga fazer naquele momento. Pois você... Que não seja viável, né? Exatamente. Então vamos supor o seguinte. Você chega na primeira vez lá no consultório, aí você fala, Lucas, eu tenho como chocolate todo dia. Todo dia eu como uma barra de chocolate. Se eu for tirar essa barra de chocolate de você de cara, além de você sair da porta e já começar a me xingar porque eu tirei o seu chocolate, você não vai conseguir manter isso por muito tempo. Então tem que entender o momento, e por que você come aquele chocolate, e eu vou tirando ele aos poucos. Então, no mesmo momento que eu tiro um pouco do chocolate, eu te dou alguma coisa a mais que você gosta. Então, é no sistema de troca. Então, a gente tem que entender as necessidades do paciente. O que ele gosta, por que ele come aquilo. E aí, ele vai se ajustando muito mais fácil. É muito mais fácil ele conseguir manter aquela rotina. E lá, vamos supor, se esse paciente passa 6 meses comigo, e eu vou fazendo sempre essas pequenas mudanças, mês a mês, no final dos 6 meses ele já mudou completamente a rotina, só que sem perceber. Então é sempre fazendo pequenas mudanças. Mas aí tem que depender dos dois. Do nutricionista passar um plano e do paciente querer. Querer, né? Ele tem que querer fazer, senão não adianta nada. E eu já peguei muitas vezes no consultório, o paciente ele ir, só por ir, eu passar um planejamento facinho pra ele, só que ele não quer. Ele só ia porque o médico falou pra ele ir, o familiar falou, e ele não queria fazer, não era o momento dele. E aí a gente tem que entender que tudo bem, né? Quando chegou, viu que não era nada do que imaginava, né? Já Exato. que ia, enfim, ter outro corpo já, do nada. Aí a pessoa às vezes desiste, né? E quando de fato precisar, quando ela tá no momento, aí ela volta. Aí ela volta. Aí consegue fazer de fato o processo, né? Eu vi no seu Instagram que você já atendeu vários famosos. Sim. Né? MC Daniel, Eslovênia, entre outros. Sim, atendi bastante gente. Como foi atender eles? Olha, vou te contar que no começo é difícil. Atender esse público que geralmente tem uma agenda muito conturbada, né? Por exemplo, os famosos, o MC Daniel, por exemplo, eles têm uma rotina muito agitada. Então é difícil você tentar conciliar, tipo, ficar no pé pra ele conseguir fazer uma coisa. Uma coisa é a gente tá em casa, tipo, casa e trabalho. Eles são viagem. Então é muito difícil isso a gente conciliar a rotina deles com hábitos alimentares adequados. Porque muitas vezes eles estão viajando, tem que comer em estrada, aí tem que comer fora, então a gente tem que ficar muito mais no pé da pessoa. E é aquela mesma questão, ele tem que querer também, então a gente tem que ficar em cima. E no começo é uma loucura, né? A gente tem que saber controlar, por exemplo, eu nunca tinha visto umas pessoas que eu gostava bastante, tá ali na minha frente, a gente... Não, tem que manter a calma, vamos fazer o serviço direitinho. Exatamente. Então foi um tema bem legal, assim, de poder atender eles. Eu gostei muito desse tempo, mas eu acho que acompanhar foi difícil. Por conta disso, por conta da rotina das pessoas, né? Então a gente tinha que ficar em cima. O Daniel tinha que mandar mensagem quase pra ele todo dia. Além dele, era a equipe dele, tinha que mandar mensagem pra equipe dele, cobrar ele. É isso que eu ia perguntar. Você precisa ter contato direto com a pessoa. No caso deles, era com eles que você falava ou você falava com a equipe dele? Era mais com eles, né? Eu tinha o contato direto ali do WhatsApp, ligava, mandava mensagem, mas também tinha o contato da equipe. Muitas vezes, né, por conta da agenda, eles não conseguem parar ali para responder, ficar ali no WhatsApp. Aí, como eu tenho que passar aquela informação, aí eu tenho que ter o contato da equipe. Aí eu falo, cobra ele em tal momento, cobra ela em algum momento ali que ele precisa fazer essa mudança ou precisa retornar ao consultório. Passa para ele, mas é mais uma mensagem que chegou né, no celular dele. Isso acontece muito, porque chega a 300 milhões de mensagens. E aí, dificilmente, ele vai parar, putz, o meu doutor mandou mensagem. E aí, só que também, lá eu atendia numa clínica. Então, ele fazia o acompanhamento tanto comigo, quanto com o médico também. Aí, eram os dois fazendo autocobranças ali. Exato. Boa. Vamos começar a falar já sobre educação alimentar.
Legal, né? boa. O porquê educação alimentar é necessário? A Sim, dieta, a nutrição, ela é necessária hoje em dia para as pessoas? que massa. Esse tema, educação alimentar, eu acho que é um tema que a gente deveria ter, né, aberto assim na nossa sociedade mundial. O que acontece? Sem educação alimentar, as coisas começam a desandar muito. E isso a gente vê hoje num cenário mundial também, né? Por exemplo, aqui no Brasil, 24% da população brasileira, Renata, é obesa. Ou seja, relacionado a maus hábitos alimentares. O que seria educação alimentar? É de fato a pessoa aprender. Aprender sobre o alimento, aprender a comer, qual que é a importância disso. Por exemplo, eu tenho uma história bem legal sobre a infância. Né? A obesidade na infância até está aumentando cada vez mais. Isso começa desde da escola, por exemplo. Eu lembro que na época da minha escola, quando eu ia lá, tipo, na lanchonete, a gente ia lanchar. Qual que eram as opções que tinha de acesso sempre? Era lanchão, era salgadinho, salgado, refrigerante, doces. Não sei se na tua escola, na sua época, era dessa forma Mesma também. coisa. Então, Só besteira. só besteira. A gente nunca via uma fruta, Hum. sei lá, uma salada, um lanchinho natural. Para falar que não, eu vejo hoje em dia algumas escolas, depois que eu entrei na faculdade eu consegui encontrar essas opções, mas só hoje. Antigamente não. E o que isso acontece? Vamos pegar essa criança que começou a comer esses alimentos. Esses tipos de alimentos, eles são, além de ultraprocessados, hiperpalatáveis também. O que seria isso? São alimentos que atingem todas as áreas da nossa língua. Então, a gente tem um sabor muito forte. O que isso acaba impactando? Pensa uma criança que comeu um fandangos de manhã na escola. Aí chega à tarde ou à noite, o pai tenta oferecer uma salada. Acha que ela vai comer? Não. Nem ferrando. Aquele brócolis ali vai parecer papelão para ela. Então ela não vai ter esse hábito de consumir esses alimentos. E aí ela acostuma com alimentos ultraprocessados, hiperpalatáveis, e os pais também já estão nesse meio. Essa criança cresceu, começou a ter ganho de gordura, hipertensão, colesterol alto, já está em grau de obesidade nível 2. Começou a trabalhar. Esse trabalho, a pessoa se estressa. Depois do trabalho com estresse alto, o que a gente faz? Um chocolate. Vai, pede um fast food, come sem besteira. Aí até que ele teve um problema e teve que ir pro médico. Aí o médico fala: Ó, fulano, você precisa procurar um nutricionista, porque a sua saúde tá ruim, isso é uma má alimentação. Ou seja, tudo isso foi impactado porque ela não aprendeu a comer lá na escola, desde quando pequeno. Eu acho que a importância da educação alimentar começa desde ali. A gente consegue mudar os hábitos. Não que você vai deixar de comer o seu lanche, deixar de comer um brigadeiro, um fandangos, não. Você só precisa saber em quais momentos encaixar. Entendendo isso, a gente consegue resolver uma grande parte de doenças hoje em dia no mundo. Tá? Só que, infelizmente, hoje nas escolas ainda não está bem implementada essa questão. Mas acho que essa que seria, sim, a importância da educação alimentar. Você citou pessoas obesas. Hoje em dia a gente tem um grupo de pessoas obesas que elas se valorizam bastante Sim, por elas serem obesas. E se sintam felizes, elas são felizes por isso e elas querem que as pessoas reconheçam elas obesas. exato. A obesidade tem que ser tratada naturalmente? Não. A obesidade, a gente tem que tratar ela como que ela é, uma doença. Né? A obesidade, ela é uma doença de fato que afeta diversas áreas da nossa vida. Aumento de colesterol, problemas como diabetes, pressão alta, hipertensão. Uma das maiores mortes, né, hoje em dia no Brasil é relacionada à obesidade. Então, a obesidade, a gente tem que tratar ela de uma forma ali com que a gente tem que entender a pessoa também. Não é simplesmente a gente atacando essas pessoas, porque são questões psicológicas envolvidas. Então, não é simplesmente, você precisa emagrecer. Não, ela sabe que ela também precisa emagrecer, só que às vezes não é uma opção, ela não se sente mal. E a gente tem que entender qual que é, por exemplo, o grau disso. Tem graus de gorduras corporais que são até aceitáveis pelo nosso corpo, né? Só que tem graus que não tem Já como. em excesso. Exatamente, quem já entraria obesidade. Obesidade grau 1, grau 2, grau 3, isso vai depender muito. E qual que é o problema disso? Eu falei, o aumento de alguns problemas. Aumento de colesterol, hipertensão, problemas cardíacos, AVC, diabetes e diversos outros, E aí né? começa a aparecer. Vai aparecer Sim. uma hora ou outra. Então a gente tem que saber tratar também muito bem. Eu atendo muitas pessoas obesas hoje em dia lá no consultório e a gente tem que saber, cada um tem um jeitinho, cada um tem um porquê. Então tem outros que a gente trata com medicamento e tem outros que apenas só mudando os bons hábitos alimentares já consegue reverter o caso também. Eu acho que é o seguinte, eu acho que essas pessoas obesas, acho que a questão da autoestima, do Isso. amor próprio, tudo, e eu acho que quando elas
tem autoestima, tudo, começa a criar autoestima, acha que a obesidade tem que ser natural. Elas têm que ser obesas, enfim, elas têm que ser felizes do jeito que elas são. Não, você tem que ter autoestima, você tem que ser feliz, Exato. mas ao mesmo tempo você tem que ter uma dieta, você tem que ter uma alimentação diferenciada para você conseguir reduzir. Tem que cuidar da saúde, né? Porque às vezes a gente se sente bem com o nosso corpo, né? Vejo diversas pessoas aí com grau de gordura muito alto, que seria um problema para a saúde, mas que se sente bem. Só que ela tem que ter um olhar para a saúde dela. A saúde dela tá bem, ela tá sendo acompanhada, tá fazendo exames recorrentes. Se a gente tá conseguindo acompanhar isso, é mais tranquilo da gente entender às vezes a pessoa e a gente vai mudando os hábitos dela. Só que se ela também não tem esse olhar, se a saúde dela tá bom, se ela tá fazendo acompanhamento, se tá em níveis normais a quantidade de gordura ou se não, aquilo ali pode afetar a vida dela. E aí ela tem que ter isso bem implantado também no dia a dia, no cotidiano, né? E no caso dela, vamos dizer assim, pessoas obesas. Uhum. Quero emagrecer, quero reduzir uns quilos. Tem que comer só salada? Não precisa comer só salada. A gente, por exemplo, como eu falei, depende da pessoa, do momento, do como que ela chegou àquele peso, a gente tem que saber mudar alguns pontos na rotina. Que, por exemplo, uma pessoa obesa, ela não tem que só pensar em comer salada e perder gordura. Que é o que normalmente as pessoas pensam, né? Que é só comer salada, né? Pelo contrário, ela tem que comer mesmo comida. Porque muitas pessoas acabam deixando de lado comer comida e falam assim, eu preciso só parar de comer. E é um problema. Porque a obesidade, a perda de gordura em si, ela não é linear. Não é simplesmente, paro de comer e vou emagrecer. Não. A gente tem o que a gente chama de metabolismo, né? Que é o quanto de energia o nosso corpo gasta de cada um. Pessoas que têm, por exemplo, mais músculo, quem faz atividade física, tem um metabolismo muito mais acelerado. O corpo dela gasta muito mais energia. Pessoas que têm uma quantidade um pouco menor, gastam um pouco menos. Então, dependendo de cada grau de obesidade ali, tem pessoas que são mais gordinhas que têm um pouco mais de massa muscular, o corpo dela já gasta muita energia. Então, o simples fato da gente ajustar, ela comer bem, em quantidades adequadas, a gente ajustar as calorias, melhorar os hábitos, ver os vícios delas e ajustando aquilo, ela já emagrece muito. Já emagrece. Muito, muito. E é, tipo, de forma muito rápida. E é muito engraçado, porque quando eu vejo só salada no prato da pessoa, por que você come só salada? Porque eu quero emagrecer. Não. Sempre a resposta vai ser essa. Sempre, sempre, sempre. Não, mas você não precisa comer só salada. Exato. Eu falo, o básico bem feito já é mais importante. A pessoa deixa de comer arroz, deixa de comer qualquer proteína. É o que eu mais vejo hoje em dia nas redes sociais, é esse terrorismo alimentar que a gente fala. Que o arroz faz mal, tem que cortar isso, tem que cortar aquilo. Na verdade, não. É fazer o básico. Até hoje eu nunca vi alguém que come de forma controlada, comer arroz, feijão, uma salada e uma proteína, acabar engordando. Não é isso que acaba Exato. Não é isso que engorda a pessoa de fato, né? É o depois disso. O chocolate, os fast foods, o ficar sem comer também é um grande problema. Então isso... Muitas pessoas ficam sem comer também. Só tomam café da manhã e jantam, achando que... Só isso. E aí acaba que impactando muito. A gente tem o que a gente chama de ajuste metabólico. Que é isso? Quando a gente consome uma quantidade de calorias muito inferior ao que de fato o nosso corpo precisa, o nosso corpo ele se ajusta. Ele é muito inteligente. Ele vê, vamos supor... o Renato ele precisa de 1.500 calorias para sobreviver. Quando ele come inferior a isso, o seu corpo ele não vai deixar barato. Ele vai ajustar os seus 1.500 calorias e vai diminuir até chegar aquilo próximo que você consome. Não sei quantas pessoas você já viu que estavam em processo de emagrecimento, comendo quase nada e não estavam emagrecendo. Muitas pessoas acontece por conta disso, desse ajuste que o metabolismo, o nosso próprio corpo faz. Então, como eu comentei, a perda de peso ela não é linear, não é só parar de comer. Tem que entender o momento, a composição corporal da pessoa. É um assunto bem complexo, por isso que é muito difícil de tratar. E tem que ter não só um profissional, mas às vezes até uma equipe multidisciplinar. Um nutricionista, médico, psicólogo, é muito importante isso também. É que as pessoas elas ficam seguindo as redes sociais, né? Então, qualquer coisa que aparece, elas vão seguindo. E não vê a importância de um nutricionista, de um acompanhamento diário, né? Exato, porque às vezes o que é bom pra você não é bom pra mim, não é bom pro outro amigo, então cada pessoa deu certo pra você, mas pra mim não vai dar. Exato, cada um é um caso. Aí a gente tem que saber trabalhar com aquela pessoa de forma separada. Por isso que, como eu falei, esse modelo de atendimento que eu faço, ele é muito mais preciso, porque de fato eu consigo entender a cabeça da pessoa. Ela vai me falar, putz, não consegui jantar. Por que você não jantou? Porque eu tava muito ansioso. Então ela tem ansiedade à noite. Vamos trabalhar isso. Tem que trabalhar de forma isolada com cada um. Os seus atendimentos, eles têm que ser presencial ou só online?
Das duas A formas. primeira consulta, vamos dizer assim. Eu sempre prefiro presencial, eu gosto dessa forma presencial porque eu consigo estar em contato com a pessoa, saber como que ela tá, a gente conversar, fazer a composição corporal dela, fazer a bioimpedância, medidas, circunferências. Então eu consigo ter uma análise mais precisa. Mas se a pessoa também não consegue, a forma online é igualzinha. A única diferença é que eu não consigo fazer a bioimpedância da pessoa. Só que aí a gente faz medidas por fotos, eu ensino a pessoa a fazer as medidas nela mesma. Então, eu tenho um guia de medidas, onde essa pessoa vai fazer o passo a passo para ir se acompanhando, ver como está a avaliação da sua composição corporal. E aí o atendimento é a mesma coisa. A única coisa que muda é essa forma. Mas ainda eu prefiro o presencial. Que é melhor, né? Eu também acho que é bem melhor. Esse contato mais próximo, assim, eu consigo me ligar mais com a pessoa. Do que online, não, é perfeito. Sim, sim. Mudando de assunto, agora vamos entrar no assunto de hipertrofia. Legal, bom. O ganho de massa muscular, que acho que todo mundo está interessado em ouvir isso em casa. Exato, Né? acho que é a busca maior da galera. A pessoa ela quer ter ganho de massa em segundos e acha que né, não é tão fácil assim. Não é tão fácil assim, né? Sim, sim. Como que funciona? Bom, o ganho de massa muscular, diferente um pouco da perca de gordura, muitas pessoas pode ser absurdo isso, mas de fato, ganhar massa muscular é muito mais difícil do que perder gordura. Porque o ganho de massa muscular é uma forma que você tem que ter uma constância muito maior. Né? Você tem que pegar firme na dieta, tem que pegar firme nos treinos para o corpo conseguir responder. E nisso eu tô nessa batalha aí já tem uns 10 anos já para criação de massa muscular. E é uma coisa um pouco difícil. Difícil. Só que qual que é a importância da gente ter que ganhar massa muscular? Por que a gente fala, quem ganha massa muscular precisa ganhar um pouco de músculo? Às vezes tem a parte estética, tá? Que é a parte da melhora da composição corporal, mas tem um outro lado, que é a questão da saúde. Isso é muito importante. Até, por exemplo, para pessoas que querem perder peso. Como eu tinha comentado, a gente tem o nosso metabolismo, né? Vamos supor, Renato, hoje você faz atividade física? Faço. Quanto tempo você já treina já? Acho que uns 10 anos. Bom, legal. Eu acredito que o seu metabolismo hoje, ele é muito mais alto de uma pessoa que não treina. Vamos pegar o Renato de 10 anos atrás. Que ele não treinava, não tinha tanta massa muscular, quando ele conseguiu criar nesse tempo. Não, pelo amor de Deus, se eu mostrar a foto de 10 anos atrás, vai ser o palito em pessoa. Mas você mudou muito, né? Muito, bastante. Pra caramba. Bastante. E aí o que acontece? Vamos pegar então o Renato de 10 anos atrás. Possivelmente o seu metabolismo, ele tava ali em 1.300, 1.200 e 1.400 calorias. O que seria isso? Tá? É a quantidade de energia que o seu corpo gasta para se manter. O que os seus órgãos consomem de energia, o que o teu cérebro consome e o que o músculo, esse tecido, gasta muita energia para se manter. Então, como você tinha pouco, ele não gastava tanto. Conforme você foi treinando, criando massa muscular, esse seu metabolismo acelerou. Porque para o teu corpo manter a sua massa muscular, ele teve que gastar muito mais energia. Então, o que antes era 1.300, hoje pode ser 1.700, 1.900 calorias. Eu fiz a minha bioimpedância semana passada, comparando com a primeira que eu fiz para agora, eu aumentei 700 calorias a mais. Bastante. Só o que meu corpo gasta sem eu fazer nada. Ou seja, se uma pessoa gordinha frisa também o ganho de massa muscular, além da perda de gordura, ela tá perdendo caloria ali por conta da alimentação, mas o músculo dela tá consumindo mais energia. Então, estrategicamente, é muito importante. Por isso, o ganho de massa muscular ele não entra só na parte estética, né, mas também na questão de saúde. Evita aumento da obesidade, de colesterol, triglicérides, é muito importante. E eu acho que é muito traiçoeiro, porque pra gente ganhar massa muscular, 10 anos a gente tá lá batalhando pra gente conseguir. Se a gente ficar um mês sem ir pra academia, a gente já começa a ver já de que a gente perdeu. Exato. Por que isso acontece? Entra nessa questão, porque o corpo ele precisa de muita energia e estímulo para manter aquela musculatura. Para criar a massa muscular, você precisa ter uma constância em treinando bem. Se você parar, Já era, o seu corpo sente que é o seguinte, como o teu corpo ele não quer a sua massa muscular lá, se você não estimula ele fala assim, putz, o Renato não precisa mais dessa massa muscular, tá ali só, mas a gente não tá fazendo excesso. Vamos eliminar um pouco, porque a gente não precisa. Por isso que o ir pra academia regularmente é meio que você avisando, eu preciso desse músculo aí, deixa ele onde tá.
Então, a constância que você vai para academia é para isso. E aí, o aumento de peso, aumento de repetições, de séries que você faz, é avisando o teu corpo, ó, eu preciso de mais músculo. Por isso que a intensidade do treino, ela tem que ir subindo conforme você está progredindo nos seus treinos também. O ganho de massa, Lucas, é só a gente treinar ou a alimentação também é necessário? Na verdade, a gente tem que ter 3 pilares juntos, porque sem isso a gente não consegue. Você tem que ter o treino, para você estimular o teu músculo, como eu falei, para a necessidade, avisar que você precisa de mais massa muscular. Você precisa se alimentar corretamente, porque o teu corpo, ele, quando estimulou, agora ele precisa de substrato para poder criar aquela massa muscular. Por isso você tem que comer adequadamente proteína, carboidrato, fibras e as vitaminas e minerais, porque tudo isso vai fazer parte da construção. E o terceiro pilar é o descanso. Se você não descansar corretamente, não dormir, até não descansar entre os exercícios, não dar um tempo de recuperação, seu corpo ele não se recupera e aí você não cria massa muscular. Quanto tempo de descanso é necessário para você malhar novamente? Tipo, se eu fui malhar ontem 10 horas da noite, eu Bom, posso ir logo cedo, no dia seguinte? poder você pode, só que você tem que dar um tempo de descanso para o músculo. Por exemplo, se ontem você treinou peito e amanhã você vai treinar peito de novo, seu corpo não se recuperou totalmente. Então a gente tem que dar em média de. Isso depende da intensidade do treino, tá? Se você treina muito intenso ou se você treina um pouco mais fraco. E também a quantidade de tempo. Por exemplo, quem começou a treinar agora tem uma recuperação muito mais lenta de quem já treina há 10 a 15 anos. O corpo aprende a se recuperar um pouco mais rápido. Então isso é levado em consideração. Para uma pessoa intermediária que começou já tem um ano ali na academia, o interessante é de 2 a 3 dias de descanso. Para quem já treina há muito tempo, uns 2 dias a 1 dia e meio já é o suficiente. Já. E é engraçado, porque eu tenho um amigo que ele começou a fazer academia e ele tava um dia indo, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Uhum. E até eu brinquei, não, pelo amor de Deus, você acabou de começar, você tem que ir todos os dias. Não há necessidade de ir todos os dias, sendo que Não você há, acabou de iniciar. não há necessidade. É até interessante, então tem modelos de treinamento onde é legal a gente fazer isso. Treino um dia, descansa o outro. Treino um dia e descansa o outro. Porque o corpo se recupera muito mais rápido. E aí ele consegue ter uma resposta mais interessante. Uau, eu já tava já brincando com ele já. Pelo amor de Deus, acabou de começar, já tá um dia sim, um dia não. Mas é interessante o quê? Se ele tá dando esses dias de descanso, significa que o mesmo músculo se ele treinou peito hoje, ele vai treinar peito daqui 4 a 5 dias depois. Então ele tem que ser um treino muito mais intenso, porque ele pode arrebentar no treino ali e o descanso dele vai ser maior. Se ele fizer um treino fraco, o estímulo dele foi muito baixo até o próximo treino. Então isso tem que ser levado em consideração. É de pessoa para pessoa, né? E de tempo mesmo, de início. Exato. É. Então isso tem que levar em consideração Tem também. gente que malha 2 vezes ao dia. Isso prejudica? Muito. Tá? E depende também do grau. Por exemplo, atletas Que precisam normalmente são eles. de alta performance, que fazem recursos ergogênicos, talvez é interessante, porque eles não conseguem extrair o máximo de todo o treino. Quando ele divide, por exemplo, ele vai treinar 2 músculos, ele treina um de manhã e um à noite. Ele consegue extrair o máximo dos 2. Se eles treinam os 2 juntos, Aí, sempre o segundo treino vai ficar um pouco mais fraco. Então, para ele, estrategicamente é melhor. Para nós, que somos meros mortais, que temos que cuidar da nossa rotina, da nossa vida, fazer isso não é tão interessante. ah, é que esse tema é muito interessante. Acho que todo mundo quer ganhar massa e não sabe como. Exato, exatamente. Se a pessoa ela não toma café da manhã, isso prejudica? Não necessariamente, tá? Porque o que vai fazer a pessoa criar massa muscular é o consumo de calorias diárias e o consumo de proteínas diária também. Então, se a pessoa consegue consumir a quantidade calórica adequada, consegue comer a quantidade de calorias e proteínas ideais, ela vai ter o ganho de massa muscular da mesma forma. Só que se a gente pega, por exemplo, uma pessoa que tem que consumir 4.000 calorias e faz 3 refeições, é muito difícil ela consumir, tipo, 1.300 calorias em cada uma. Então, se a gente fracionar, é muito mais estratégico para ela. É que muitas pessoas falam que o café da manhã é o essencial para a pessoa. Né? A pessoa ela não pode acordar e não tomar café da manhã. Fala que isso é extremamente importante. É a melhor refeição do dia da pessoa. Exatamente. É uma das melhores refeições, porque ali, além de quando vai começar o seu dia, você vai começar a colocar calorias, né, para dentro, é o que vai te dar energia ao longo do dia. E é uma refeição que a gente consegue colocar em maior qualidade.
consegue colocar mais proteína, mais fibra, frutas no geral. Então é uma refeição muito boa. Pra mim, hoje em dia, é a minha melhor refeição. Eu amo fazer café da manhã. Quando eu não faço, eu sinto que o meu dia ficou Não é o muito... mesmo, né? Exato. Não é bom. Quando eu comecei a criar a minha dieta sozinho. Uhum. E eu comecei a comer de manhã. Eu senti que fez muita diferença. Batata doce, tapioca com frango. Legal. Isso faz diferença no ganho de massa. Teoricamente, sim. Porque você tá colocando mais carboidrato pra dentro. E o carboidrato ele tem um papel muito importante no ganho de massa muscular. Ele vai te dar energia e substrato para você conseguir criar o músculo. Só que pode variar muito as opções. Por exemplo, uma pessoa que está buscando hipertrofia, colocar alimentos que tenham o que a gente chama de densidade calórica maior, por exemplo, uma tapioca. Ela, em 100 gramas de tapioca, a gente vai ter umas 200, 180 calorias. Se a gente for pegar 100 gramas de pão, a gente vai ter umas 100, 120. Tá? A tapioca a gente consegue ter muito mais calorias do que o pão. Então é mais interessante a gente colocar aquilo ali, porque ela consegue colocar mais energia Coloca mais energia. dentro de um pouco menos. Agora, para quem busca emagrecimento, colocar a tapioca já não vai ser tão interessante, porque ela vai ter que comer uma porção bem pequena. Aí a gente poderia trocar, por exemplo, uma salada de fruta, uma batata inglesa, por exemplo, que consegue ter menos calorias. Então isso vai variar muito de objetivo. Mas o café da manhã, sim, a gente consegue colocar uma quantidade boa de carboidrato. Ela é essencial, ela é importante mesmo. Muito importante. Mas não necessária, tá? Isso vai depender muito da rotina de cada um. De cada pessoa. Exato. Tem pessoas que não conseguem fazer café da manhã. E aí a gente tem que entender. Tem que entender, né? Exato. Eu não consigo acordar e não tomar café da manhã. Sério. Comer a fruta mesmo, comer Que alguma bom. proteína, que eu acho que Isso já se tornou um hábito, assim, pra você? Que já. massa. Já é. Normalmente eu já faço isso já. E eu sinto a diferença. Sim. Eu sinto a diferença no ganho de massa muscular. Muito E bom. quando eu não faço isso, eu também sinto a diferença que eu tô perdendo. Olha, Do que eu tô perdendo massa. caramba, tá vendo? É ali onde a gente consegue colocar uma boa parte de calorias do seu dia. Então, se você deixa de fazer, você matou uma refeição. Pra você malhar, eu de manhã. Vamos dar esse exemplo. Uhum. Fui pra academia de manhã. Tem gente que consegue comer, tem gente que não consegue comer de manhã. Sim, sim. Pra você ir pra academia, é necessário você comer alguma coisa antes? Também não. Se a gente Pra souber... ter se ganho, você né? quiser ganhar massa muscular, é necessário comer alguma coisa? Não. Porque é o seguinte, o que dá energia pra gente durante a academia? A glicose, que foi o alimento que você consumiu do carboidrato, e o que a gente chama de uma energia do músculo, que é o glicogênio muscular. É aquilo ali de fato que vai fazer você ter força e energia para você treinar. Aí vamos supor o seguinte, tem muitos pacientes que eu atendo hoje em dia que eles têm dificuldade de comer de manhãzinha, porque eles vão treinar, sei lá, 6 horas da manhã. De comer alguma coisa pesada e treinar. Então eles preferem treinar em jejum. Então o que a gente tem que fazer no caso? O jantar dessa pessoa tem que ser uma refeição mais caprichada em carboidrato. Porque é essa refeição que vai de fato dar Boa. energia para ele. Porque é o seguinte, o nosso glicogênio muscular, ele é produzido através do carboidrato. Só que ele demora para a gente produzir ele em média de 5 a 6 horas a partir do horário que você consumiu. Então por isso que não adianta é o que a maioria das pessoas fazem, é colocar a maior parte do carboidrato de pré-treino. Na verdade não, tem que ser refeições que antecedem o treino de 5 a 6 horas antes. No Uau. caso de quem treina de manhã, o jantar. Se a gente coloca mais carboidrato na janta, mesmo ela treinando de jejum, o treino dela vai ser insano da mesma forma. Aí se a gente faz o contrário, não coloca carboidrato na janta, mas ele come bem de manhã antes de treinar, essa glicose que ele acabou consumindo, a gente esgota ela nos 15 primeiros minutos de treino. E o resto do treino é um treino fraco, porque ela tá com glicogênio muito baixo, que é o que de fato vai dar energia pra gente. Então, tudo tem que ser pensado da rotina da pessoa. O pós-academia, é necessário comer alguma coisa também? Sim, muito importante. O que pelas pessoas acreditam também que... Qual que é o primeiro pós que as pessoas fazem quando terminam a academia? Vamos tomar um whey. Tomar whey de pós-treino. Na verdade, não tem necessidade de tomar proteína. Porque a proteína, ela demora para ser absorvida. O carboidrato, a gente tem uma absorção mais rápida. Ou seja, se você comeu proteína adequadamente nas refeições anteriores e ao longo do seu dia, você vai ter o mesmo resultado. Agora, o carboidrato, como você esgotou seus estoques de glicogênio, você está com glicose baixa no seu sangue, o corpo ele precisa de energia para recuperação. Você está fraco, está cansado, ele precisa recuperar. Então, o carboidrato ele é muito importante no pós.
para te dar essa energia imediata e você conseguir se recuperar. Um exemplo, eu utilizo muito com meus pacientes um famoso docinho, que é o doce de leite, que é um carboidrato muito importante, eu uso até pós-treino. A pessoa chegou em casa, a primeira coisa que ela vai fazer, mandar um docinho de leite e aí vai se alimentar. E é engraçado, porque muitas pessoas falam que o comer doce faz mal. Não, Quando você acho tá nesse processo, né? processo. Não, dependendo da quantidade e de que tipo de doce a gente está introduzindo, ele vai ajudar bastante, porque ele é um carboidrato de absorção rápida. E o que a pessoa está precisando naquele momento é carboidrato. Então Boa. vai fazer sentido. Por isso que tem momentos que a gente pode colocar um docinho, mas tem que ser estrategicamente. Essa é uma forma de colocar um doce estratégico na dieta. O açaí, ele faz bem? O Pós-treino? Se for açaí puro, puro mesmo, é interessante, porque ele vai ter apenas a frutose, tem fibra ali, mas o açaí que a gente encontra hoje em dia aqui no mercado tem muito açúcar, tá? Mas se a gente colocar em pequenas Que é quantidades... normalmente que a gente compra. É no É o que eu mercado. compro. É mais fácil acesso hoje em dia, que é muito difícil encontrar o açaí verdadeiro, né? Então hoje é aquele açaí que tem bastante açúcar. Se a gente colocar em doses pequenas, vai umas 100 gramas de açaí, por exemplo, pré ou pós-treino, faz bastante sentido. Aí pode ajudar bastante. Mas aí teria que comer puro. Ou se você pode misturar com leite. Não, poderia misturar. É que aí você tá acrescentando mais calorias. Aí ele vai ficar mais calórico. Pra quem quer ganhar peso, ok, é até bom. Um exemplo, eu faço um shake com açaí. Leite, açaí, banana, aveia. Pra quem tá buscando emagrecimento, já não é Aí já interessante. não pode. Já não é interessante porque aí tá aumentando muito a caloria da pessoa. Então depende bastante. O ganho de massa muscular. A gente tem muitas perguntas, né? Em relação a isso. Sim. Muitas. Agora, para emagrecer, como que a pessoa faz? Pra ela poder emagrecer no geral, né? É. Ó, pra você conseguir emagrecer, não é apenas, como eu tinha comentado, comer salada. Você tem que mudar os seus hábitos alimentares. Porque o emagrecimento, ele não é só você fazer ali uns 2 meses e depois voltar para a rotina que você tinha antes. Você pode até emagrecer, mas tu vai voltar novamente. Então você tem que ajustar os hábitos alimentares e tem que ir melhorando ele. Então qual que é a rotina de uma pessoa que tem um perfil mais magro? A pessoa come pouco, come bastante salada, come bastante fruta, pratica atividade rotineiramente e descansa bem. Então é isso que você tem que implementar na tua rotina. Se alimentar de forma saudável, comer bastante salada, bastante legumes, verduras, proteína e sempre em porções controladas, fracionando ao longo do dia. Não precisa ter medo de jantar, de fazer seu café da manhã, o lanche da tarde. Coma de verdade. Pratica atividade rotineiramente, segunda a sexta-feira, sábado e domingo dá o seu descanso e durma bem. Esse é o segredo. É o essencial, né? É o básico. E é engraçado que eu vejo muitas pessoas querendo emagrecer, Lucas, e aí ela começa a fazer academia achando que aquilo é o essencial. Mas não, a alimentação ela precisa mudar também. Exato. Se a gente não muda, não só a alimentação, mas a nossa mentalidade. Porque uma pessoa gordinha tem mentalidade de pessoa gordinha. Então tem que saber mudar isso. Não é do dia pra noite. Ah, eu quero emagrecer, mas tô fazendo academia. E sua alimentação, você mudou alguma coisa? Exato. Não, mudei nada. Então não adianta muita coisa. Se você não sabe o que você tá fazendo, se tá introduzindo as calorias corretas, possivelmente não vai dar certo. E até mesmo quem muda a alimentação, por exemplo, quem come saudável, não significa que comer saudável você vai emagrecer. Tem que saber as calorias ideais para o teu corpo. Por isso que um acompanhamento com um profissional é muito importante para você entender a sua necessidade e quais as quantidades que o seu corpo precisa naquele momento. Eu conheço uma pessoa que ela começou a fazer academia agora, tá no procedimento de ganhar massa muscular, e ela viu no YouTube mesmo, começou a estudar no YouTube. E ela comprou a balança para ela fazer em casa mesmo, lá. Ela tá no caminho certo ou ela deveria ter um acompanhamento? Olha, se ela tiver um bom conhecimento, né, saber de fato sobre calorias, saber sobre alimentos, densidade calórica e quantidade, ela tá no caminho correto. Só que muitas pessoas vão encontrar muitas barreiras no caminho. Eu acho que o papel do nutricionista, além de só passar uma dieta, porque hoje em dia, se você entrar na internet, você aprende a mudar a sua alimentação. Tem tudo. Tem curso de montar sua própria dieta, tá? Isso diversos profissionais eu vejo fazendo. Só qual que é o problema? Montar dieta é fácil. Só que o problema é conseguir seguir aquilo ali baseado na tua rotina. E o papel do nutricionista, ele vai entrar nisso. É a ensinar a pessoa. Eu sou um papel de professor. Eu ensino você a fazer os ajustes, a quantidade correta, o que o teu corpo está precisando, o que a sua mente precisa naquele momento. Então a gente vai entendendo e eu acho que
ela pode até conseguir, mas ela vai encontrar algumas barreiras no caminho que não vai deixar ela progredir naquele momento. Aí talvez, a partir dali, um profissional é importante. Mas já ela saber controlar as quantidades, pesar os alimentos, para mim que ela já tá fora da curva já do que a maioria tá fazendo. Eu acho que é o caso de muitas pessoas que estão assistindo. Não tem tempo e muitas vezes não consegue parar para comer, tipo, em 3 horas. Sim. Não consegue ter uma rotina. Caso ela não consiga se alimentar comendo alimento, ela tem algo que ela pode tomar para suprir essa falta de alimentos, né? Olha, Nata, é o que eu mais encontro no consultório são pessoas com esse perfil. E chegar, eu não faço dieta porque eu não tenho tempo, que eu não consigo. Mas o problema, de fato, não é a questão do tempo, é a organização da rotina. Pense o seguinte, hoje a gente não ter tempo já faz parte da sua rotina já. A gente tem que entender que aquilo ali... Ninguém tem tempo, né? Não tem tempo. Aqui em São Paulo, principalmente, é pior ainda. Ninguém tem tempo para fazer nada. Então, se isso já é parte da nossa rotina, se a gente ajustar isso, por exemplo, o que eu sempre faço com meus pacientes, eles falam, eu não tenho tempo. Perfeito. Agora vamos organizar esse sem tempo para agora você conseguir levar alguma coisa para tu comer. Por exemplo, fazer um shake, tomar uma vitamina, um whey protein, aquelas bebidas Ioprós, bebidas prontas, funcionam muito bem para quem teve que sair. Aquilo é bom? Nesses casos, tá? Quando você não teve tempo, tipo, teve que ir às pressas, porque são alimentos industrializados, ultraprocessados, não são de melhor qualidade. Por exemplo, um whey protein, ele se encaixa bem melhor do que uma bebida láctea proteica que a gente encontra no mercado. Só que se a pessoa não conseguiu levar, ela é uma alternativa boa. Melhor do que ela ir tomar um refrigerante ou uma chocolatada ali. Boa, você citou o refri. O refri, a pessoa precisa cortar da alimentação dela? Depende de qual refrigerante. Por exemplo, se a pessoa faz o uso muito alto, por exemplo, toma 2 litros de coca por dia. Já peguei paciente nesse caso, tá? Eu não vou tirar de cara, eu vou diminuindo e depois eu posso fazer uma troca, por exemplo, de uma coca normal para uma coca zero, que eu já reduzia o açúcar dessa pessoa. E aí a introdução dela já é bem melhor. Não é de forma mais saudável, mas a gente já fez uma baita de uma progressão. Pensando estrategicamente para emagrecimento, um refri zero seria muito mais interessante do que um refrigerante normal. Você só tá citando coisas importantes. Coca zero e Coca normal, tem diferença mesmo? Porque as pessoas falam, é zero, isso não quer dizer nada. É refri, a mesma coisa. Tem diferença? Tem muita diferença. Muita diferença. De fato, né, o açúcar. Não vai ter açúcar, só que vai ter uma quantidade de adoçante um pouco alta. Diferente do que as pessoas falam, né, que o adoçante do refrigerante faz mal. É uma quantidade muito pequena. Ou até outra questão, o sódio do refrigerante. Também é uma quantidade muito pequena, relevante ao que a gente precisa ao longo do dia. Né? Então isso não vai afetar, a não ser que você tome 20 latas de Coca-Cola zero por dia. Exatamente, aí vai fazer uma diferença. O exagero faz muito mal. Mas se você toma uma latinha por dia, ou de quem toma um litro de Coca-Cola normal, trocar para 1 litro de Coca-Cola zero, melhorou muito. E a gente vai ajustando ao longo do tempo. O ideal é que ela não tome aquilo todo dia. Tome de final de semana, de vez em quando. Mas a gente, como eu falei, tem que ir trabalhando aos poucos, senão a pessoa vai surtar de uma vez. Vai surtar e ela vai pirar. Nunca mais vai querer saber de nutrição, nunca mais. E já peguei paciente que chegou lá, a gente falou, vamos tirar, por exemplo, o paciente gostava assim, não vou mexer na minha cerveja, eu amo cerveja todo dia. Putz, mas vamos tentar dia sim, dia não? Mas já não gostou, já... A bebida alcoólica, ela, o consumo dela, para quem quer ganhar massa muscular, ela gera um efeito negativo na pessoa? Totalmente. Se o objetivo é ganho de massa muscular, o álcool e ganho de músculo não combina. Não dá certo. Não dá certo de jeito nenhum. Agora, se você só quer ter uma vida mais saudável, o consumo de álcool de vez em quando não tem problema. Mas se a gente está falando de hipertrofia, o álcool ele degrada totalmente a sinalização de hipertrofia corporal. E aí aquilo ali destrói o seu treino da semana inteira, basicamente. Então, todo mundo que bebe vai ter que reduzir. Se você quer ter um resultado bom, rápido, é legal reduzir. Agora, se você quer só manter os resultados... Não precisa parar, mas reduzir... Reduzir já é interessante. Agora, se você quer ter... eu peso 50 quilos, quero chegar nos 80... Corta um pouquinho o álcool aí que você vai ver a resposta que o teu corpo vai ter. Lucas, se uma pessoa ela quiser ganhar... Ela tá no processo dela de ganho de massa muscular. Ela consegue engordar 5 quilos em um mês? Isso é possível? É possível se ela for uma pessoa iniciante. O que acontece? Quando a gente começa a academia... Nunca fiz academia na vida, tá? Comecei a treinar a partir de agora.
o meu corpo tem uma resposta anabólica muito mais alta de uma pessoa que treina muito tempo. Então o corpo, conforme a quantidade de músculo e tempo de treino, ele vai freando os seus resultados. Uma pessoa que é iniciante tende a ganhar no primeiro ano de 7 a 10 quilos de massa muscular. No segundo ano, isso cai pela metade, cai para 5. No terceiro, isso cai pela metade, cai para 2,5. Nossa. E até que fica em média, por exemplo, hoje em dia, se eu for calcular o quanto eu gasto, eu já treino mais de 10 anos, em média de 700 gramas de massa muscular por ano. Uma pessoa que não utiliza esteroides anabolizantes. Tá? Então, quem é iniciante tem uma probabilidade de ganhar muito mais massa muscular de quem já treina há muito tempo. Por isso que tem aquele boom muito alto, né? Muito alto, é. E o primeiro ano é o mais interessante pra pessoa, tipo, pegar muito firme nos treinos. Aí conforme os anos vão passando, a dificuldade vai aumentando também, né? Aí o seguir a dieta, o descansar, o treinar correto faz muito mais sentido a pessoa seguir mais à risca. Não é impossível, né? Mas vai ter uma dificuldade aí pra pessoa... Exato. Não é impossível, mas a gente consegue ajustar e facilitar esse caminho. E é o que o profissional faz. Vê o momento e facilita o caminho para a pessoa chegar naquele resultado máximo que ela consegue ter. Alimentação. A alimentação ela é muito necessária. Se você não tem uma alimentação boa, dificilmente você vai conseguir chegar no seu objetivo. Isso para tudo, né? Na vida, pra né? Tudo, né? Não só na atividade física, mas até para a saúde mental também. O que a nutrição, a alimentação, a forma da gente se alimentar, Lucas, ela muda na autoestima da pessoa? Gera um efeito positivo? Totalmente, totalmente. Porque o que são a autoestima, né? A autoestima é você muitas vezes se olhar no espelho, gostar do que você tá vendo e você ter hormônios que facilitam isso, né? Então temos hormônios do bem-estar e temos hormônios que vai diminuir isso também. Se esses hormônios estão em alta, a gente consegue se sentir muito bem. E tudo isso vem de propósito da sua alimentação. Se a gente tem uma boa alimentação, a gente consegue ter bons liberamentos desses hormônios. E a gente consegue se sentir muito bem. Até mesmo não tô com o meu corpo ideal que eu gostaria, mas eu tô me sentindo bem, porque meu corpo, eu tô mais feliz, tô me sentindo com uma autoestima muito maior. E tudo isso é propósito da alimentação. E a atividade física só vem aumentando ainda mais. Boa. Lucas, o nosso tempo ele passa muito rápido, Sim. muito rápido. Acho que a gente vai ter que gravar outro podcast pra gente realmente tirar todas as dúvidas de todo mundo. Esse assunto é muita coisa. Nossa, é muita coisa. Se a gente deixar aqui, a gente fica o dia todo aqui falando sobre Total. isso. Muitas pessoas mandaram várias perguntas, né? Eu te mandei e muitas perguntas mesmo. Muito obrigado também a todo mundo que enviou as perguntas. Né? Isso faz muito bem para as pessoas, enfim. Ter essa oportunidade de perguntar, esse acesso. Exato. Né? Que nem todo mundo tem. É muito difícil a gente conseguir, de fato, ter uma dúvida e alguém poder esclarecer de uma forma correta pra gente. A não ser que, às vezes, você vai, o nutricionista tem que pagar a consulta, mas às vezes não sabe se é o momento, se precisa de fato. Se é necessário, se faz diferença mesmo, Exatamente. se tem resultado. Até uma coisa que é legal, hoje em dia eu disponibilizo no meu Instagram também. Toda semana eu abro caixinha de perguntas pra gente resolver essas questões de dúvidas que as pessoas têm. Elas mandam lá, de forma breve eu consigo ajudar respondendo algumas coisas. Eu já fiquei acompanhando também na semana passada que você postou. Eu falei assim, deixa eu aqui já anotando já pra mim ter uma melhora, né? Que massa, que legal. Alimentação. Vamos lá as perguntas, né? Bora. A gente não vai conseguir responder todas, sim, porque são muitas perguntas mesmo. Coisa. Mas depois a gente faz outro episódio e a gente começa a responder. Ou as pessoas te seguem na sua rede social e aí você começa a responder lá também. Né? Espero lá o pessoal respondendo também, mas a gente faz um outro podcast legal assim pra gente abordar outros assuntos que tem muita coisa. Tem muita coisa mesmo. Vamos lá, a primeira pergunta? Simbora. Qual é a fórmula perfeita para ficar magro? Olha... Existe o corpo perfeito? Não existe corpo perfeito. Cada um tem um corpo que a gente enxerga de forma mais adequada. Que às vezes é um corpo mais bonito para você, às vezes é um corpo mais definido. Para mim, às vezes um corpo perfeito é um corpo maior. Então, cada um tem o seu jeito de ver. De uma forma, né? Exato. E não temos fórmulas mágicas, tá? Não tem de fato eu te passar uma prescrição, te passar uma dieta, te passar um treino e você seguir e conseguir fazer aquilo. Porque às vezes eu te passo uma dieta, eu tenho um pensamento e você não conseguiu porque a tua rotina é totalmente diferente. Então, a dieta perfeita, uma rotina perfeita é aquela que você consegue seguir por mais tempo. Aquela rotina que você consegue ter uma adesão por 2, 3, 4, 1 ano, 2 anos, é aquilo ali que é a sua fórmula mágica. Mas cada um tem o seu estilo, tem o seu jeito. Então, por isso que tem que fazer aquela adequação. Mas, de fato, não tem. Fulano, faz essa dieta que é melhor. Isso não existe. Não existe. Não existe. De fato, é um mito total. Cada um tem a sua dieta de acordo com as suas particularidades. Boa. A famosa bomba faz bem para a saúde?
Olha, polêmico esse assunto, hein? Isso aí Polêmico. é. Mas hoje a gente vê num Isso aí cenário mexe com atual... várias pessoas. Muitas pessoas, muitas. Só que eu vejo isso num cenário atual hoje em dia crescendo muito, né? E de fato a gente precisa comentar um pouco sobre isso para as pessoas de fato entender. Aquela famosa resposta, depende. Depende do quê? Se a gente pega um jovem de 25 anos, ele acabou de entrar na academia, ou até menos, vamos pegar 18 anos, acabou de entrar na academia, e ele quer ter um ganho de massa muscular, quer melhorar, ele tem a saúde dele perfeita, só que ele não se alimenta tão bem. Ele fazer a utilização, que a gente chama dos esteroides anabolizantes, de fato vai fazer muito mal para ele, porque ele estava com a saúde boa, ele não precisava daquele hormônio, era só ele ajustar a alimentação, treinar bem, ele ia conseguir um resultado muito bom. Se ele utilizar de forma incorreta, sem acompanhamento médico, ele pode piorar o colesterol, ter problemas cardíacos, atrapalhar toda a sua liberação hormonal. Ele ainda estava em fase de desenvolvimento, então o corpo dele ia ajustar muito a questão disso e não tinha de fato necessidade, se ele não quer seguir uma carreira profissional naquilo, no caso um bodybuilder, tá? Ele de fato necessita desse recurso para poder chegar num alto nível. Agora, se a gente for pensar num outro cenário, um homem de 58 anos, tá? Que trabalha 10 horas por dia, que tem filho, esposa, tem que cuidar da sua casa, ele tá em depressão, tá cansado, não tem energia para cuidar dos filhos e para aproveitar a esposa dele. Ele fazer uma reposição hormonal acompanhada com o médico vai melhorar 1000% a qualidade de vida desse rapaz. Só que se ele fizer um acompanhamento médico adequado, ele saber se de fato é o momento, se o ajuste é ok, mas se ele fizer, a saúde dele melhora muito. Tá? Então, por isso que depende muito. Tem que ver se o caso da pessoa e se realmente vale a pena. E se a pessoa também está disposta aos riscos que aquilo ali pode levar mais pra frente. Não faz mal. Mas também você precisa saber como que tá a sua saúde. Exato, né? por isso que o acompanhamento médico é essencial. Ele tem que passar com o médico para fazer exames recorrentes. E o médico, sim, saber se de fato ele necessita ou não. Daquilo. Boa. Exato. Né? Então não toma por conta própria. Sim. E às vezes o risco, as consequências disso não vai aparecer de imediato. Aparece daqui 20 anos, enfim. Exato, cobra lá na frente. Te dá um resultado legal agora, mas depois, lá pra frente vai cobrar. Então, pensa bem, estuda se realmente vai valer a pena e se você tá disposto a correr aqueles riscos também. A pessoa tá lá crescendo tudo, ela tá ficando forte, ela tá feliz da vida, ela vai querer continuar fazendo aquilo. É viciante essa questão. E você você vê a resposta que o teu corpo tem, de fato é absurdo. Só que você acorda feliz da vida. Muito, se sente super bem, tá? Isso é de fato. Eu vejo diversos relatos de pessoas que estavam pra baixo, tinham baixo hormônio, era só ajustar a alimentação, mas decidiu ir pra esse lado. Falou, hoje eu sou outra pessoa. Só que vai cobrar depois. Se a pessoa não fizer o uso correto e adequado, tem um problema. Então, tem que ser bem acompanhado, tem que ver se vai valer a pena pra você. E se você, de fato, por exemplo, quem tá treinando, você tá treinando certo? Tá treinando certo mesmo? Pegando pesado? Você tá descansando? E a dieta? Tá fazendo dieta 100%? Se tudo isso tiver ok, e mesmo assim os seus resultados não tá aparecendo, aí você pode pensar que aí você pode ter algum problema, o hipogonadismo, por exemplo, que é a produção baixa da testosterona. Aí talvez faça sentido. Agora, se você não tá treinando certo, não tá se alimentando, não tá descansando, pra que você vai utilizar o negócio? E se o básico você não tá fazendo? Então, tem que ser uma reflexão que a pessoa tem que fazer. Porque hoje é fácil você olhar e falar, nossa, fulano teve um resultado bom tomando bomba. Não, fulano teve um resultado bom treinando bem, se alimentando, descansando. Bem. E o recurso ergogênico foi a cerejinha do bolo. Não foi aquilo ali a mágica. O por trás daquilo você não viu. Eu acho que pra você, se você quer ganhar, quer ser forte mesmo, eu acho que a bomba, ela faz parte disso. Faz parte, mas não é o segredo. Você tem muitos atletas hoje em dia que até param de tomar num processo. Mas o importante, por trás das câmeras, que é o treino, é a dieta, aquilo ali que tá dando resultado. O esteroide anabolizante é a cerejinha do bolo. É só se a pessoa tá fazendo o resto bem feito. Aí talvez aquilo ali vai ajudar ela. Mas não adianta nada você tomar e você não ter uma alimentação boa, né? Um treino bom, achando que você tomar vai... E olha, eu já peguei muitos casos, eu tô falando de muitos mesmo no consultório, de pessoas que tomavam muito doses altas e não tinham corpo de quem tomava hormônio, porque não treinava bem, não fazia dieta, e pensava que só aquilo ali ia trazer resultado. E aí ia fazer efeito, né? Aí falou, você já tomou alguma vez? Não, eu já tomo faz 4 anos. 4 anos? É bom saber. Eu falei, mas como tá o treino?
Ah, quanto que você tá pegando no supino? Ah, eu pego 15 quilos de cada lado. 15 quilos? Tomando há 4 anos já? Ah, entendi. Tá bom. Mas, de fato, a pessoa não tá treinando corretamente. Então, tem que pensar no por trás primeiro, o básico. Acho que isso é mais importante. Boa. Sim. Vamos voltar rapidinho só para a questão da pessoa que quer ficar magra. Uhum. Muitas pessoas começam a fazer academia e fica só na esteira. Só na esteira vai te fazer ficar magro? Depende um pouco, tá? Se a pessoa tá gastando mais energia, fazendo com que o gasto calórico diário dela tá ficando maior do que ela tá consumindo, que é o famoso déficit calórico, ela vai emagrecer. Só que tem um porém. Se ela só faz esteira e ela não se preocupa no processo de hipertrofia, que é o ganho de massa muscular, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai perder músculo, porque o corpo dela vai entender que aquela massa muscular não é importante. O metabolismo dela pode abaixar e vai correr o risco dessa pessoa começar a ficar muito flácida. Isso acontece muito com mulher. Ela até que tem uma massa muscular, só que ela faz tanto cardio, não se preocupa com o treino de musculação, que começa a ficar com a perna mais flácida, com o braço flácido. Então isso causa um problema de autoestima também. Então por isso que a musculação ela é muito importante. E a gente pode associar o cardio com a musculação. Aí já é um trabalho bem mais legal. Mas agora só ficar no cardio se o objetivo dela não é alta performance, fazer uma corrida, por exemplo, não é estrategicamente correto. Não é o certo. Ela pode fazer os dois. Mas agora, se ela quiser, eu sou atleta, eu quero quero correr uma maratona. Aí beleza. Mas se o objetivo dela é só melhora da composição corporal, aí é mais importante ela ir pra musculação. Ali ela vai ter muito mais resultado, tanto de perda de gordura quanto de hipertrofia. Caraca, é o que todo mundo faz ao contrário. Ao contrário, você vê a pessoa chega lá, já vai direto pra esteira. E fica lá durante 1 hora lá o tempo todo. Mas o correto, na verdade, é ela vai pra esteira no final do treino e foca na musculação. E aí faz meia horinha de cardio. Aí vai dar muito mais resultado. É muito mais interessante isso. Lucas, a próxima pergunta é: posso tomar whey sem fazer academia? Legal, legal. Pode, tá? Ah, é? Totalmente. O whey ele não tá ligado só à musculação. O whey protein, eu nem gosto de chamar o whey protein como suplemento. Ele é um alimento e faz parte da nossa rotina. Para que você vai utilizar o whey protein? Quando o seu consumo de proteína diário está muito baixo. Por exemplo, a proteína a gente precisa comer em grande quantidade. Só que se a gente come muito, a gente fica muito cheio. Então, tem muitas pessoas que não comem proteína no café da manhã, não comem na parte da tarde e comem pouco no almoço e na janta. Ou seja, ela introduzir um whey protein de manhã, como por exemplo, bater um whey com leite, fazer uma vitamina ali, colocar uma fruta, é muito mais interessante, pois ela coloca a proteína do dia dela ali. É de uma forma muito mais fácil. Então ela pode introduzir sim, independente se ela treina ou não. E para quem tem alguma alergia ou intolerância? A gente sabe que elas não podem comer a maioria dos alimentos. Exato. É possível ter um ganho de massa? Sem a utilização? É. Total, tá. A hipertrofia, o ganho de massa muscular, ele não depende do suplemento. Ele depende do consumo de proteína. Então, se você consome proteína adequada ao longo do dia, então de manhã você come, de 2 a 3 ovos. Na parte da tarde você faz a mesma coisa, ou 2 a 3 ovos, ou coloca um atum ou um franguinho desfiado e come quantidades adequadas no almoço e na janta, você não precisaria da suplementação. Ou até, por exemplo, você pode substituir, se você tem dificuldade, por exemplo, se você tem só intolerância à lactose. Intolerante pode consumir o whey protein isolado, porque ele não tem a lactose. Tá? Ou, por exemplo, consumir a albumina, que é a proteína do ovo, ou o carnívoro, que é a proteína da carne, ou as proteínas vegetais, da soja, do arroz. Tá? A gente pode consumir dessas maneiras. Então a gente consegue sim essa quantidade. Para quem é alérgico, de fato, tomar o whey protein já não é interessante. Aí a gente pode trocar, como igual eu falei, a albumina, ou a proteína da soja, ou a proteína da carne. Ou simplesmente adequar a proteína da rotina. Eu, por exemplo, eu já fiz a utilização de whey protein, mas 1 mês, 2 meses. Eu nunca tomei whey protein ou creatina ou qualquer outro suplemento por muito tempo. Eu sempre fui à base da alimentação, porque eu quero mostrar para o público que só com alimentação você consegue um resultado muito bom. E eu até vou postar agora, semana que vem, o meu antes e depois, só que a alimentação fez, sem utilização de suplementação. Boa. Que a gente já consegue um excelente resultado. Boa. Lucas, como que é ser atendido por você lá? O que as pessoas falam do seu atendimento, do seu trabalho? Legal. Como que é em Qual questão... foram os resultados que você já teve, os feedbacks? Bom, olha, o que as pessoas mais falam em questão desse modelo agora de atendimento
É que o que é mais interessante é a forma de acompanhar, tá? Esse acompanhamento muito mais próximo, eu acho que é de fato o diferencial. Aham. Que é o que a pessoa, é onde a pessoa tem mais resultado, aonde eu consigo extrair e tirar todas as dúvidas. Então esse feedback que os pacientes me dão são muito importantes. E aí a gente consegue extrair. Semana passada eu estava fazendo uns feedbacks de resultados que eu tive dos meus pacientes. Quais foram os cargos-chefe de resultado? Teve um paciente que a gente conseguiu ter um resultado dele. Claro que ele estava com um grau de obesidade um pouquinho alto, estava em nível 2. Mas em um mês, só de ajustar pequenas coisas, a gente conseguiu extrair em média de 5 kg de gordura corporal. Isso acompanhando ele muito mais próximo. Ele comendo até chocolate, ele comia no final de semana ali uns fast foods. Ele conseguiu perder 5 quilos em 40 dias. Dessa forma, Ele fazendo... continua comendo o que ele gosta, Não- mas reduzido. ele sabendo os momentos a qual colocar, que tipo e qual é a quantidade. Feito isso, ele conseguiu extrair o melhor dos resultados que ele podia ter, sem tirar aquilo que ele gosta. Boa. Então nem sempre é só cortar tudo que você gosta. Não. Sabendo adequar, você pode comer. Reduzindo. É qualquer coisa. Se a gente souber controlar, você pode comer o que você quiser. Boa. Você tem 27 anos. 27. 27 anos. Já tá com essa carreira aí, rapaz, é incrível aí. Querendo ou não, uma inspiração para as pessoas que querem cursar nutrição. Sim. Ou até mesmo criar uma carreira. Você já é realmente um exemplo para essas pessoas. Legal. Nós temos uma pessoa que ela vai falar um pouquinho sobre como que é o seu atendimento. Como foi, então, todo esse processo que ela está passando. Então, é mais um exemplo do seu belo atendimento que você tem hoje em dia, né? O que você acabou de apresentar aqui no podcast para as pessoas, sim. Mas ela vai reafirmar mais ainda como você é, Que né? massa. Todo o seu atendimento. Né? Vamos passar? Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Tomara que estejam todos bem. Pessoal, meu nome é Antônio, conhecido como um Calango no mundo do atleta. Sou ex-atleta de Muay Thai, sou atleta de Jiu-Jitsu, migrando para o MMA. Então, simplesmente agradeço muito a Deus por tudo, por ter apresentado esse cara incrível que é o Lucas. A gente veio aqui falar dele. Obrigado a Deus por tudo. Continue sendo esse cara incrível que você é. Que Deus abençoe sempre. Um grande profissional. Me ajuda muito no meu desempenho, na minha alimentação. Sempre passa conselhos ótimos para mim. Uma dieta incrível. Então, simplesmente, a gente está trabalhando junto aí. E simplesmente vai continuar sempre. Então, obrigadão, Lucas. Que Deus abençoe sempre. Continue sendo esse cara incrível, esse profissional incrível. Que Deus só tem que te abençoar, beleza? Vamos pra cima, vamos trabalhar mais. Que massa, meu, que legal. Boa. Nossa, eu não esperava por essa, viu? Rapaz, daqui a gente tem a nossa surpresa. Meu, que legal. O legal, o Calango, ele compete, né, de jiu-jitsu. Eu vi, Ele competiu agora dia 1º, né, ele fez a primeira competição que eu acompanhei ele pegou o 2º lugar no pódio. Caramba. Muito massa. E a gente fez um período, não foi um período muito longo de fato conseguir fazer um treinamento adequado, mas agora, dia 30, ele vai fazer a competição novamente. Ele vai fazer a 2ª luta e a gente vai buscar aí o primeiro lugar. Ele vai conseguir. Vou pegar no pé dele, ele é muito esforçado. Então, o menino é um rapaz aí que a gente conseguiu um trabalho bem bacana. E vou pegar no teu pé ainda, viu? Então, ó, vou estar lá te acompanhando mais uma vez. Boa. Pra cima. Massa. Lucas, passa muito rápido. Eu disse pra você que 1 hora voa. Sim, voa, sim. voa mesmo. A gente tem muitas perguntas. Muito obrigado a todo mundo que realmente mandou as perguntas. A gente não conseguiu responder todo mundo, mas aí você pode seguir o Lucas lá nas redes sociais deles, no Instagram. Ele lá tem um WhatsApp também lá, né? Tem um na sua WhatsApp, bio. na bio lá no link, lá tem um WhatsApp pra gente poder conversar, esclarecer as dúvidas, explicar como funciona todo o modelo de atendimento, né? Para ver se, de fato, o quanto aquilo é importante para a rotina de cada um. Então, para cada um ali, eu faço um bate-papo, vejo como que é a rotina e explico como o meu atendimento vai impactar na vida dessa pessoa. Eu acho que é legal essa comunicação antes da gente marcar uma consulta para explicar para a pessoa por que um processo de nutrição ali vai ajudar ele naquele momento. É importante, né? Exatamente, isso. E também, né,
A gente vai disponibilizar um presentinho aí pra galera. Que já tá na tela já desde o início. Esse QR Code aí, então, é um presente que eu disponibilizei para todos vocês que estão acompanhando aí a live, tá? São alguns e-books que vai fazer parte, eu acho que do dia a dia de cada um. Então, tem um guia de suplementação, ajuda as pessoas a escolherem cada suplemento importante para a rotina. Tem um guia de industrializados, falando um pouco sobre cada alimento que são industrializados, que são mais importantes, quais são as melhores escolhas que a gente possa fazer. Tem até de suplemento ali. E o último, que é umas receitinhas que aproveitando que a gente tá, né, em junho ali, festa junina e tudo. Época Então, de festas, né? e essas, nossa, eu amo esse tipo de comida. E lá tem 15 receitas ali pra festa junina, para as pessoas fazerem de forma mais saudável e não deixar de comer alguma coisinha boa esse mês. Boa, então todo mundo já vai acessando aí o QR Code aí, ó. Já vai se interagindo aí. Aproveita aí. Então todo mundo vai acessar o Instagram do Lucas. Qual que é seu Instagram, Lucas? É nutricionista Lucas Noronha. Então é isso aí. Pessoal, tá chegando ao fim, né? Como eu disse, passa muito rápido, mas a gente vai marcar outro podcast pra gente continuar aqui esse bate-papo com o Lucas, que tem muito do que a gente comentar, muito do que a gente falar. Sim, sim. Né? As perguntas que a gente não respondeu, o Lucas vai responder nas redes sociais, nas suas redes sociais, Sim. no Instagram dele. Então todo mundo segue ele e aí vai acompanhar essas respostas. Exato. Toda segunda e terça-feira eu abro caixinha de perguntas. E aí eu vou pegar essas perguntas e vou jogar lá. E eu vou respondendo. Então, quem tiver interesse, acessa lá, faz a perguntinha, vamos interagir pra gente esclarecer todas essas dúvidas. Que a nutrição, tem coisa pra caramba Tem muita pra gente coisa conversar. pra gente falar, né? Muita coisa. E é legal que a gente vai fazer E todo nessa mundo tem interação. as suas dúvidas, né? Que aí, se a gente for realmente para tirar nossas dúvidas pessoais, rapaz, a gente fica uns 2, 3 dias só falando sobre isso. Se eu te mostrar meu WhatsApp, porque você vai ver o tanto de gente que tem dúvida e olha que já faz acompanhamento muito, tipo, um tempo muito longo. Não, e eu ainda imagino. tem dúvidas até hoje. Eu imagino. Então esse meio de alimentação, dúvida é o que não vai faltar. Lucas, Bom, muito obrigado. muito obrigado. Mais uma vez. Que isso, eu que E agradeço. a gente marca Renato. outro bate-papo pra gente Falar sobre os assuntos isso, aí. né? Não, vamos pra cima. Pessoal, Lucas, uma mensagem pro pessoal? Bom, pessoal, primeiramente, Renato, muito obrigado aí mais uma vez pelo convite. Mas eu queria falar com vocês aí a importância, de fato, para a gente ter um olhar sobre a alimentação. A importância é que a alimentação, a gente não muda só o nosso corpo, mas sim a gente muda a nossa mente. Quando a gente consegue mudar isso, a gente consegue levar o resto da nossa vida em qualquer área que a gente for fazer muito mais leve e de uma forma muito melhor. De uma forma que a gente consiga ter um acompanhamento muito mais interessante, feliz, motivacional. Então a alimentação tem que fazer parte da sua vida e tem um olhar muito mais próximo. Lembre que não precisa deixar de comer tudo o que você gosta, mas saiba comer de maneira muito mais controlada. E é isso aí. Rapaz, que fechamento, hein? Não preciso dizer mais nada depois dessa. Acho que muitos desses anos de acompanhamento, assim, a gente tem que ser mais psicólogo até do que nutricionista. Exatamente, é muito bom. Gente, Nossa. Então muito obrigado a todo mundo que assistiu. E não esqueça de seguir o Lucas no seu Instagram. Nutricionista Lucas Noronha. Lucas Noronha, isso aí. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.